Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para responder a atividade de regência verbal que eu passei para vocês há alguns dias. Então, essa atividade foi de suma importância para entender o conteúdo de maneira geral, e agora eu vou para as respostas comentadas. A primeira questão pedia para assinalar a alternativa correta, e dentre as alternativas corretas tinham vários itens, 1, 2, 3 e 4. E nesse inteirinho nós podemos perceber que a alternativa A, ela contempla o que nós queremos, porque as alternativas, os itens 2, 3 e 4, obedecem às normas de regência. No entanto, o primeiro item deixa a desejar. O primeiro item diz assim, visando apenas os seus interesses. Então, o verbo visar, ele pede a preposição. Então, seria visando apenas aos seus interesses e não os seus interesses. Então, nesse quesito, nós temos um erro. E no segundo, terceiro e quarto, nós não temos. No segundo, diz assim: como era orgulhoso, preferiu declarar a falida firma a aceitar qualquer ajuda do sogro. Preferir uma coisa à outra. Então, o verbo preferir, ele vai ter essa regência. Por isso, está correto. O terceiro item diz, desde criança sempre aspiravam a uma posição de destaque, embora fosse tão humilde. Aspirar no sentido de desejar, aspirar a alguma coisa, a algo. Então, nesse sentido, vai ser realmente transitivo indireto. Então, está correta o item. E o último item, aspirando o perfume das centenas de flores que enfeitavam a sala, desmaiou. Aspirando no sentido de inalar, é transitivo direto, portanto, essa alternativa também está correta, por causa do verbo transitivo direto. Então, nós temos os itens 2, 3 e 4 como itens corretos, portanto, a alternativa A. A segunda questão pedia para assinalar o item que é erro de regência. E aí, nós temos, são essas as atitudes de que discordo. Quem discorda, discorda de algo, tá correto. Há muito já lhe perdoei. Quem perdoa, perdoa a alguém, tá certo também. Informo-lhe de que ele paguei o colégio. Informa a alguém, tá certo também. A letra E. A enfermeira assistiu irrepreensivelmente o doente. Assistir no sentido de dar assistência pode ser transitivo direto, tá certo também. E a letra D, que foi a alternativa que a gente marcou, costuma obedecer aos preceitos éticos e não preceitos éticos. Aos preceitos. Quem obedece, obedece a algo. Então, essa alternativa está errada, é a alternativa que deveria ter sido marcada, letra D. A terceira questão fala do verbo implicar no sentido de acarretar, produzir como consequência. Constrói-se a oração com objeto direto, como se vê em... Quando era pequeno, todos sempre implicavam comigo. Implicar com alguém já é indireto, não é direto. Então, não é essa a alternativa. Muitas patroas costumam implicar com as empregadas domésticas. Também, a mesma lógica. Depois, pelo que se diz do assessor, isso implica em gastar mais dinheiro. Implica no sentido de acarretar, não. Aqui também não é no sentido de acarretar. O banqueiro implicou-se em negócios escusos. Ele se envolveu. Também não. E um novo congelamento de salários implicará uma reação dos trabalhadores. Acarretará
em uma reação dos trabalhadores. A alternativa E, na terceira questão, é a alternativa correta, tá? Quarta questão. Assinale a alternativa incorreta quanto à regência do verbo. Perdoou o nosso atraso no imposto, ok. Lembrou ao amigo que já era tarde, ok. Moraram na Rua da Paz, tudo bem. Meu amigo perdoou ao pai, certo. E lembrou de todos os momentos felizes. Esse verbo lembrar aí, na alternativa E, ele deveria vir com a partícula se. Lembrou-se de todos os momentos felizes. Então, é a alternativa incorreta na quarta questão. Letra E. Quinta questão. Assinale a alternativa correta quanto à regência. A peça que assistimos foi muito boa. Não, a peça a que assistimos. Assistimos a algo. Esses são os livros que precisamos. Não, esses são os livros de que precisamos. Esse foi um ponto que todos se esqueceram. Esse foi um ponto de que todos se esqueceram. Luiz Fernando Veríssimo é o escritor que mais aprecio. Essa alternativa está correta, é ela. Quinta questão, letra D. E letra E, o ideal que aspiramos é conhecido por todos. O ideal a que aspiramos. A sexta questão, nós temos assinale a alternativa incorreta quanto à regência do verbo. Ele custará muito para me entender, ok. Letra B. Hei de querer ele como se fosse minha filha, no sentido de dar carinho, tá correto, indireto. Em todos os recantos do sítio, as crianças sentem-se felizes porque aspiram ar puro. Aspirar no sentido de inalar, tá certo. O presidente assiste em Brasília há 4 anos, tá certo, no sentido de morar. E chamei-lhe sábio, pois sempre soube decifrar os enigmas da vida. Chamei-o sábio. Quem chama, chama alguém. O verbo transitivo direto. Então, essa alternativa está incorreta. Essa alternativa é a alternativa para marcar, letra E. Sétima questão. Assinale a alternativa que apresenta incorreção quanto à regência. Nós nos valemos dos artifícios que dispunhamos para vencer. Nós nos valemos dos artifícios que dispunhamos para vencer. De que dispunhamos? Seria o correto. Então, é essa alternativa, porque está pedindo a alternativa incorreta, mas vamos ver as outras. Ele preferiu pudim à groselha, tá certo. O esporte de que gosto não é praticado no meu colégio. De que gosta de algo. Sua beleza lembrava a mãe quando apenas casada. Ok. Não digo com quem eu simpatizei, pois não me interessa. Com quem? Simpatizar com algo, com alguém. Então, a alternativa A é a alternativa errada. Oitava questão. Marque a alternativa correta quanto à regência do verbo preferir. Prefiro sorvete do que picolé, está errado. Prefiro sorvete a brócolis. O acraseado, diante de uma palavra que está no plural, está errado. Prefiro nadar e estudar. A crase, diante do verbo, está errado. E prefiro estudar, trabalhar, sem crase, está correta. Alternativa D. Então, oitava, alternativa D. Nona questão. Assinale a alternativa, a única alternativa em que não há erro de regência verbal. Os funcionários chegaram cedo na empresa. A empresa. Com quem você namora? Você namora alguém? Não precisa do com. Prefiro teatro do que cinema. Ah, não, gente, desculpa. Essa aqui é a alternativa correta. Incorreta. E aí vai ser justamente a alternativa C, porque a alternativa C está falando assim: prefiro teatro do que cinema. E é prefiro teatro a cinema.
Os demais estão corretos. Os funcionários chegaram cedo na empresa com quem você namora. Os seus erros implicaram na sua admissão. O empregado não obedeceu o chefe. A 10ª questão a gente vai fazer na aula síncrona. Mas eu vou dizer aqui a alternativa que está errada. Diz assim: escolha um trabalho que goste e nunca terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Confúcio. Quem falou essa frase? Na frase, observa-se uma inadequação no que se refere à regência verbal. Transcreva o trecho em que isso ocorre e reescreva adequando as normas à gramática normativa. O trecho é o seguinte: escolha um trabalho de que você goste e não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida. Então, a hipótese a gente faz na aula síncrona, todo mundo junto. A 11ª questão, a regência verbal é a denominação que se dá à relação particular que se estabelece entre verbos e seus respectivos complementos, que lhe integram o sentido. Em face do exposto, identifique o item que explica a regência do verbo na seguinte frase: visava ao circunstancial ou episódico. O verbo visar é transitivo direto na acepção de mirar. Com o sentido de dissolver, o verbo é transitivo indireto. O termo regente, na acepção de objetivar, exige o uso de preposição no termo regido. O termo regente, com sentido de por visto, é intransitivo, pois se refere à coisa. Usado em sentido primeiro, dirigir a vista pode ser transitivo direto e indireto. Essa alternativa aqui, ela ficou até meio confusa, mas o correto é a alternativa C. O termo regente, na acepção de objetivar, exige o uso de preposição com termo regido. Então, eu tenho o gabarito que eu acabei de passar para vocês, tá certo? Na aula síncrona, a gente tira outras dúvidas que porventura vierem a existir. Obrigada, um beijo a todos.